Olá, eu sou o pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Eu e minha esposa Aninha de Oxum vamos iniciar uma série que vai falar sobre desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico não é o ato de incorporar uma entidade de luz, o que é muito bonito, ou um espírito que ainda está em tratamento espiritual, de consciência, de conscientização, de perdão, ou mesmo aqueles que são ou que estão no grau da maldade, no grau da crueldade, os tais chamados quiumbas. O ato de incorporar é um processo espiritual longo. Não é fácil, não é de qualquer jeito. Em muitos casos, não é rápido, é demorado, é profundo, envolve uma série de fatores, e um deles, e é talvez um dos mais importantes, ele acontece quando o médium aprende a permitir. Olha bem, o médium aprende a permitir a aproximação de uma entidade sem que haja a interferência, e aí é que a coisa fica difícil. Sem que haja a interferência de suas emoções, de seus pensamentos, de suas vontades. Permitir que naquele momento a vibração seja única e exclusiva da entidade. Mas não pense que é fácil, não. Temos que lidar com emoções. E as nossas primeiro. E para isso, existe o desenvolvimento, o preparo, a preparação da consciência, as etapas, os ritos a serem seguidos. Não é de qualquer jeito. Lógico que cada médium é único e traz consigo características próprias. Sendo assim, não existe uma receita, não existe uma cartilha, mas existem estudos. Muito estudo. Estudos vindo de fora para dentro. Da mesma forma, de dentro para fora. E neste caso, vamos chamá-los de autoconhecimento. Quando a mediunidade inicia o seu despertar, de forma geral, os médiuns passam a receber sinais, sem ao menos compreender o que eles representam. E isso pode durar anos. E o médium, em total zona de desconhecimento. São sinais como arrepios,
uma intensa sensibilidade. Assim, uma sensibilidade que nos pega de forma, muitas vezes, emocional. Muitas vezes, começa com sensações que a pessoa não consegue sequer explicar. Mudanças emocionais profundas, sensibilidade que parece que vai crescer, que está crescendo, e a cada dia e de forma silenciosa. O sono passa a ser alterado. Sonhos com figuras que podem representar as entidades e seu campo de força, locais onde elas atuam, sensações de estar sendo observado, sensações de presença de alguém, mudança brusca de energia, como se o clima sofresse uma alteração. Isso são apenas alguns sintomas e costumam aparecer antes mesmo da pessoa entender que ela é um médium ativo. Mesmo antes de procurar desenvolver sua própria mediunidade. E este desenvolvimento é baseado em aprendizado e de como reconhecer aquilo que pertence ao seu emocional ou o seu inconsciente ou ao mundo espiritual. O médium precisa aprender a lidar com a própria sensibilidade e com extrema responsabilidade, viu? Somos um canal, uma estrada aberta, sem porteira. Dessa estrada, sem porteira, temos que trazer o conhecimento, a permissão, o direcionamento, pois sem direção, sem um rumo, uma direção adequada, muitas pessoas acabam absorvendo cargas emocionais intensas, confundindo vibrações e desgastando o próprio campo energético. Assim, sem perceber, sem notar. Nem toda energia que se aproxima do médium é sutil, é suave, é boa de sentir. O médium nasce médium. E ser médium é a capacidade de captar frequências, mas o desenvolvimento é quem vai criar uma sintonia fina, reconhecendo as vibrações e, consequentemente, fortalece a firmeza e o equilíbrio espiritual. Muitos são os médiuns
que não conseguem ou, em alguns casos, não querem criar esta firmeza, esta sensibilidade, este equilíbrio espiritual. E chegam ao terreiro totalmente desequilibrados, necessitando, primeiro, de um tratamento espiritual, que podem durar muito tempo. Você vai ver inúmeras vezes eu e outros dirigentes de terreiro falar que temos que nos preparar, temos que estudar. Mas por que se as entidades sabem tudo? As entidades conhecem tudo. Bom, as entidades fazem uso daquilo que possuímos em nosso conhecimento, daquilo que está dentro do médium. Eu sempre digo que a entidade faz uso do HD do médium. Se ele está vazio, ora, dificulta muito o trabalho da entidade. Os estudos, as experiências, as conquistas, as dificuldades do médium fazem parte deste longo processo. Ambos, entidade e médium, estão sempre evoluindo. Só que, desta vez, juntos, numa caminhada espiritual interminável. Nossa evolução acontece em primeira pessoa, ou quando eu penso assim, quanto mais consciência alguém desenvolve sobre si mesmo, mais equilíbrio existe em sua conexão espiritual. A mediunidade amadurece junto com as escolhas, junto com os pensamentos, junto com a forma como pessoas conduzem as suas próprias vidas. Se você faz trufas, você come trufas. Somos o exemplo. A entidade diz ao consulente para não falar palavrões. Isto abre espaço, abre brechas, fissuras no campo áurico. E o médium sai disparando um monte de palavrões por onde passa. Ele estará desrespeitando a entidade que o acompanha e, consequentemente, falhando como medianeiro. Ser médium é caminhar em busca de aprendizagens, de aprendizados. Sempre o desenvolvimento nunca acaba. Aquele que acha que já aprendeu tudo, que sabe tudo, que entende tudo,
está sobre um tablado chamado vaidade. Na realidade, ele está sentindo, percebendo, vendo, vivenciando a própria ignorância. A trilha mediúnica é feita de aprendizado entre os planos espiritual e terreno, aonde não existe perdas ou estagnações. Corta. O médium e as entidades continuam evoluindo através da experiência, da consciência e do conhecimento. O desenvolvimento mediúnico existe para consolidar a consciência e o equilíbrio, o entendimento das sensações, que até então era uma grande incógnita ao próprio médium. Ao se dispor à incorporação, o médium está assumindo inúmeros compromissos entre ele e o processo de sintonia entre o medianeiro e a entidade. É assumir a responsabilidade de aprendizado constante e consciente. Mas um aprendizado entre o plano físico e o plano espiritual. A incorporação é a conexão do médium com a entidade. Uma conexão de forma única. E por isso, não tem como ser, assim, comparado ao outro médium. Pois, assim, cada um tem um grau de sensibilidade espiritual. Uns são mais sensíveis e outros menos sensíveis a esta tal sensibilidade. Não é de qualquer forma. Não é dom. É a união do desenvolvimento com o equilíbrio e o preparo espiritual. Quem tem uma menor sensibilidade percebe menos a presença espiritual. A energia atua de forma mais moderada e a incorporação acontece assim com uma certa uma maior dificuldade. Já os que têm uma maior sensibilidade sentem a presença espiritual com mais clareza. E a incorporação se torna mais fácil, mais suscetível, mais leve. Olha, tem médiums que têm uma sensibilidade muito aflorada. A presença espiritual de forma mais intensa e a incorporação acontece com mais profundidade. O processo de incorporação
é diferente do processo de possessão. Ou seja, a entidade incorpora, se junta ao médium e não possui o médium de forma a anulá-lo. No processo de incorporação, a entidade atua direto no campo energético do médium, trazendo algumas mudanças visíveis em seu comportamento. Ela influencia nos movimentos do corpo, na sua postura, na sua fala, em seus trejeitos e até nas suas expressões. Na sua fala, o seu tom de fala. A entidade não se veste do médium ou substitui ele, mas sim atua através dele com um único propósito: o amor. Somos médiums e quase, em sua maioria, os médiums, assim como eu, são conscientes. Aqueles que, na maioria das vezes, percebe parte do que está acontecendo ou não da totalidade. O médium consciente está lá, continua presente, observa, percebe, tem sensações de frio ou de calor, tem sede, sente cheiro, mesmo quando a entidade se manifesta. Por estar presente durante a incorporação, um médium pode lembrar mais ou lembrar menos. Pode lembrar de tudo que aconteceu durante a ingira ou ter lances de lembranças. Lembranças vagas. E muitas vezes, quando questionado, começa a reavivar a sua memória. Não se faz um médium do dia para a noite. O médium é pedra preciosa. E assim como um diamante lindo, ele precisa ser lapidado para ser reluzente. E para lapidar esta linda joia, chamada médium, existem ferramentas que chamamos de equilíbrio emocional, disciplina, fundamentos, estudos. Estas ferramentas estão numa caixa de ferramentas chamada estudo e conhecimento, aonde se busca este conhecimento, esta evolução, que tem que ser aberta todos os dias. O médium tem que dominar o seu emocional a fim de não ser dominado pelos próprios sentimentos. Os fundamentos estão pautados na rotina espiritual, a qual vamos falar com maior detalhe daqui a pouco. Ter respeito aos horários,
ao compromisso com o terreiro. Ter compromisso com seus irmãos. Ter compromisso com o sagrado. O médium tem que conhecer as leis sagradas da Umbanda, os seus princípios, a força dos guias, dos orixás. O médium que não se prepara abre fendas, buracos, fissuras em seu corpo áurico, permitindo até a obsessão por conta da confusão espiritual. Cansaço e ego elevado. Cuidado, meu irmão. Não abra esse espaço para que você não seja assediado, obsediado. O preparo mediúnico, o estudo, a disciplina, não são opções. Eu quero, eu não quero. São obrigações e carregam consigo a proteção para o médium e para a ingira. Uma incorporação passa por um processo muito complexo. São etapas que seguem uma sequência. Sintonia, alinhamento energético, permissão espiritual, autorização do guia, preparação. Não é de qualquer jeito. Tem que ter uma energia limpa e equilibrada. Numa incorporação, existe conexão, existe respeito, disciplina, harmonia, amor. Mas e a incorporação semiconsciente ou inconsciente? Ela existe? Sim, existe. Mas a cada dia elas ficam mais raras, principalmente a inconsciente. Sabe? Eu mesmo, em mais de 50 anos de umbandista, vi um único caso de médium totalmente inconsciente. O que vemos muito são médiums conscientes que passam a fazer o uso desta nomenclatura de inconsciência para esconder atitudes que são dele e não da entidade. Sendo assim, escondem para tirar algum tipo de proveito ou fugir da responsabilidade, atribuindo toda a responsabilidade à entidade. Mas estes casos não devem nem ser levados em conta. Vamos combater o mal com bons atos e exemplos. Vamos nos dedicar ao estudo, a esta linda faculdade chamada mediunidade. Vamos nos equilibrar.
firmar as nossas cabeças, os nossos pensamentos. Firmar a cabeça. Vemos muito essa expressão nos terreiros. E como fazer isso? Vamos lá. Respire fundo. Acalme sua mente. Quanto mais ansiedade, medo, expectativa, vergonha, mais dificuldade terá em perceber o trabalho espiritual com clareza. Confie nos dirigentes, nos pais e mães no santo, ou no sacerdote da casa. Quando existe uma orientação correta, existe maior segurança. Lembre que você, meu irmão, não está sozinho. Principalmente, o médium iniciante carrega muitas interrogações, incertezas, inseguranças. Existe uma pergunta recorrente. É aquela assim: será que é a entidade mesmo? Será que sou eu? Então, quando esta pergunta bater em sua cabeça, confie, se entregue, deixe a entidade trabalhar. Cabeça firme, coração tranquilo, disciplina, estudo. A incorporação se fortalece com a prática, com a orientação correta e com paciência. Seu sacerdote está ali para o que der e vier. Ele está ali para te orientar. Ele está ali para te acolher. No terreiro, somos uma equipe. Somos banda. Todos, sem exceção, na mesma banda, lado a lado. Leve sua mediunidade a sério, meu irmão. Assim como Umbanda, que é coisa séria para gente séria. Axé, meus queridos. Nos vemos no próximo encontro, aonde iremos aprofundar, abordar o mesmo assunto, mas de forma mais profunda, nesta série que preparamos especialmente para você, meu irmão umbandista. E olha, não é só aquele que está iniciando sua jornada nos trabalhos. É aquele que está sempre disposto a aprender. E não é comigo, não. Eu sou apenas uma areinha muito pequenininha. Uma areinha minúscula, quase imperceptível, nesta grande praia, neste grande mar, chamado de Umbanda. Axé, meus queridos. Fiquem na paz de Mestre Oxalá. Que Pai Olorum abençoe a todos. Axé.